Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima quarta-feira, né, para a glória de Deus. Vamos então mais um dia de live, de palavra, de oração. Aqui nós procuramos fazer a coisa ao modo que agrada a Deus, amém? Amém. Vamos então, amados, meditar numa palavra que o Senhor colocou no meu coração ainda ontem. Eu estava lendo essa palavra, meditando nela. Esta palavra que está lá no livro de 2 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 5 ali, tá? 2 Crônicas, a partir do versículo 5, que fala da oração de Josafá. Amém? Nesta palavra, Josafá, rei de Judá, ele vê os inimigos se ajuntando e tentando adentrar os portões de Jerusalém para tomar posse daquela terra que eles haviam herdado de Deus, né? Que era a promessa de Deus. Mas esse rei resolve se levantar em oração. Então hoje eu quero falar sobre os passos para obter a vitória dentro desta palavra. Amém? Passos Amém. para obter a vitória na batalha espiritual. Então, 2 Crônicas 20, a partir do versículo 5. Vamos louvar enquanto isso. Nasce mais um dia, a terra tinha gigantes. Disse Deus, a maldade do homem era grande, mas tinha um homem que era abençoado. Esse homem se chamava Noé. Ele tinha muita fé. Noé, Noé, a arca de Noé. Noé, Noé, a arca de Noé. Deus tinha uma aliança com Noé. Deus tinha um propósito para Noé. Construir uma arca e levar os animais puros e impuros. Noé cumpriu sua missão e com muita fé. Noé, Noé, a arca de Noé. Noé, Noé, a arca de Noé. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus, amém? Vamos orar? Amado Deus e poderoso Pai, consagramos esta live a Ti, Senhor, para Te adorar, para engrandecer, exaltar o Teu nome santo, poderoso, declarar que Tu és o Deus e que não há outro maior, mais poderoso, soberano do que Tu, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar nossas lutas, nossas guerras, nossas batalhas, todas elas em Tuas mãos, para que o Senhor, meu Deus, neste dia nos dê a estratégia, nos dê a direção, Pai, a qual seguir. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua proteção, te pedimos que o Senhor seja o nosso escudo, te pedimos, Pai, que o Senhor venha guardar o Teu povo em lutas, em guerras, em batalhas, aonde eles estão pelejando, Pai. Lute por nós, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos à palavra de Deus, então. Eu tenho bastante coisa para compartilhar, mas se eu ver que eu não vou conseguir hoje, a gente termina amanhã. Amém? Amém. Vamos ver o que Deus nos direciona para hoje, que o tempo passa rápido, né? Então, o livro de 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim, a partir do versículo 5. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus?
Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha o Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não o destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos voltam para ti. Amém? Amém. Glória a Deus. Que oração linda que o rei Josafá faz, né? Faz oração, ora e declara coisas importantes. Qual foi a primeira coisa que ele fez diante de uma guerra que se levantou contra o reino de Josafá, contra Judá e contra Jerusalém? Esse rei, ele vê, né, que no início ali do capítulo 20 diz que são moabitas, amonitas, com alguns dos neumitas, entraram em guerra. 3 exércitos decidiram entrar em guerra contra o rei Josafá. E ele, no auge, né, do que ele estava vendo ali, no auge desta guerra declarada, os seus adversários estando em número maior, né, ele decide dobrar o joelho e orar. Amém? E ele ora, ele fez esta oração dizendo: Senhor, Senhor dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos do mundo? Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém poderá opor-se a ti. Ele vai para a oração e ele já vai reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo que Deus ele é poderoso, reconhecendo que ninguém pode se opor a Deus. Por quê? Porque os inimigos estão batendo na sua porta, os inimigos estão nos portões de Judá, querendo aquela terra que Deus tinha dado ao povo de Israel por herança. Então a primeira coisa, ele orou, reconheceu a soberania de Deus, e a segunda coisa que ele fez, ele foi declarar, né? Não és tu, ó nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para os descendentes do teu amigo Abraão. Ele está lembrando, né, do passado, dos antepassados. Começou a lembrar que aquilo que eles estavam ali, onde eles estavam, aquela terra onde eles estavam, era herança, era promessa, né, do povo de Deus viver ali naquele lugar. Então ele lembra das promessas, lembra que o povo recebeu a terra por herança lá no passado. Então ele resolve admitir, né, perante também a sua oração, que ele não tinha condições de enfrentar, né? Primeira coisa, ele reconheceu a soberania de Deus, lembrou que aquela terra era a promessa dele. Então se Deus deu, Deus não vai tirar.
né? Porque o inimigo, quando chega a bater na nossa porta, quando chega nos ameaçando, quando chega se levantando contra nós, ele já chega declarando, já chega assustando, dizendo, eu vou tirar, eu vou tomar, isso é meu. Mas Josafá foi se humilhar diante daquele que podia, né, socorrer nessa hora. Então ele fala, essa terra que o Senhor nos deu por herança, será que o Senhor não vai julgar o nosso inimigo, que o Senhor não vai pelejar por nós, né? Porque os antepassados declaravam, se alguma desgraça nos atingisse, um castigo, né, da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti na nossa angústia, né? E tu nos ouvirá e nos salvará. Então ele declara ali, né, dependência. Declara confiar no Senhor, porque aquela terra quem deu foi Deus e Deus agora não iria tirar. Então, terceira coisa, ele declarou não ter condições, declarou ser fraco, declarou não ter condições de enfrentar aquele exército, diante de 3 exércitos, né? Então, se juntaram 3 exércitos para lutar contra Josafá. E Josafá se reuniu em assembleia, se reuniu em oração, se reuniu diante do templo para clamar ao Senhor. Então, ele declara, ele ora, ele lembra das promessas, ele expõe as suas fraquezas, a fraqueza do povo que não tinha condições de lutar, e ele declara que pela força deles, eles não teriam a vitória, que eles precisariam ser salvos por Deus, ser livrados, verem livre dos inimigos. Amém? E a resposta diante desse clamor, diante desta oração, está ali nos versículos 14 e 16, né? Então eles voltam os olhos para Deus, oram a Deus e a resposta de Deus desce através de um profeta. Deus escolhe um profeta no meio da congregação, profeta Jaziel, que entrega a mensagem. Ele é tomado pelo Espírito Santo e a mensagem é essa. Versículo 15, ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amém? Então a resposta, muitas vezes das nossas orações vem através da palavra, vem através de um profeta, né? Ou até mesmo Deus falando com você através de sonhos, através de visões, mas Deus sempre vai responder a um clamor. Quando nós estamos clamando, buscando direção, buscando saber as estratégias, saber se nós temos que guerrear ou não, Deus já respondeu, né? Para eles não terem medo, para eles não ficarem desanimados por causa daqueles exércitos, eram 3, que estavam se levantando contra ele, um exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Então Deus estava tomando a batalha, tomando a luta para ele, porque a luta era do povo de Deus. E Deus dá direções ao povo. Então, depois de orar, de declarar que Deus é poderoso, declarar soberania, de lembrar que as promessas foi Deus que deu, de declarar dependência, de dizer que não tinha força para lutar, eles recebem a resposta desse clamor. Então, a resposta chega que Deus tomou a batalha para Deus, Deus irá lutar a guerra deles, irá pelejar por eles. E então, no versículo 16, Deus dá direção ao seu povo. Então tem resposta, tem direção, e nesse versículo 16 Deus dá a direção como que eles terão que pelejar. Veja, amanhã desçam contra eles. Então Deus disse, desça contra os inimigos. Eis que virão pela subida de Zig, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará a Judá, Jerusalém.
Não tenham medo nem desanime, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Então Deus diz, se posicione. Dentro de uma guerra nós precisamos nos posicionar. O que é se posicionar? É seguir a direção que Deus deu. Deus disse, desçam contra os inimigos, desçam no vale de Zig, eles estarão lá, vocês encontrarão eles no vale, mas vocês não vão lutar, vocês não vão entrar em luta corporal, vocês apenas irão se apresentar, se posicionar. Então, seguir a direção de Deus dentro da batalha espiritual é muito importante. Fazer o que Deus direcionou. Né? Então, quando Deus toma a nossa batalha, quando Deus diz a batalha é minha, a gente apenas se posiciona, faz, né? Segue a direção para poder ver o livramento, permanecer firme. O que é permanecer firme? O profeta falou, não tenham medo. Não tenham medo e nem desanime. Parece que a batalha é rápida, mas há batalhas que podem durar meses, até mesmo anos. Então, por isso de permanecer firme. E por que as armas de Efésios 6 são importantes? Porque proteger a cabeça, porque usar capacete, porque pode ser que você sinta medo, pode ser que você queira sair da posição e o guerreiro só recebe a vitória se estiver na posição. Então, Deus disse, permaneçam firmes. Para quê? Para ver o livramento, para obter a vitória. Então, depois da direção, no meio daquela guerra, é interessante, no meio da guerra, né, a gente adorar, louvar ao Senhor. Mas o louvor é uma estratégia de guerra espiritual, é uma arma espiritual. Não é só oração, não é só jejum, louvor também. Então, eu achei interessante colocar isso, porque no meio dessa guerra eles adoraram, eles cantaram ao Senhor pelo esplendor da santidade e indo à frente do exército cantando. Então eles foram para a guerra cantando, 2 Crônicas 20 e 21. Deixa eu ver aqui o que diz aqui. 20 e 21 diz assim, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando e declarando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E veja o que aconteceu, né? Eles decidiram cantar, ir à frente do exército, se posicionando e cantando. E no versículo 22 vai dizer que eles viram o trabalhar de Deus através do louvor. Sim, cantando. E veja o que diz o versículo 22. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então quem estava vindo para destruir, para matar, para roubar, enviados pelo inimigo, acabaram sendo derrotados. Então declare, você pode estar numa guerra, mas declare, eu viverei para ver a derrota dos meus inimigos. Não sei aonde o inimigo está ameaçando, aonde o inimigo está cantando a vitória, mas saiba que se você seguir esses passos que está dentro desta palavra, você obterá a vitória. Não esqueça de orar, de jejuar, de se manter na posição, de ouvir a voz de Deus, porque Deus vai te dar direções dentro da tua guerra espiritual. Às vezes Deus vai dizer, né, para você resistir ao inimigo. Às vezes Deus vai dizer, agora você louva, agora você adora. Então você ouça a voz de Deus, né? Siga as estratégias, Deus dará estratégias para você. E o povo de Deus foi com levitas, foi cantando, foi adorando. E enquanto o povo adorava, olha que coisa linda, Deus preparou emboscadas. E ali os inimigos foram derrotados. E veja que diz a seguir, os amonitas, os moabitas atacaram os montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram uns aos outros. Então, os inimigos atacaram uns aos outros, eles lutaram entre eles. Deus confundiu os inimigos. E quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avista o deserto, olharam para o imenso exército e viram cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Amém?
Amém. Então veja que essa passagem, essa história de Josafá relata a importância da oração, a importância de nós lembrarmos que aquilo que Deus nos deu, Deus não quer nos tirar, quem quer tirar é o inimigo. A importância de declarar a dependência de Deus, a importância de orar, de clamar, de falar para Deus que nós não temos condições de vencer, porque Deus vencerá por nós, Deus chegará com a resposta, Deus chegará com direção, Deus dará estratégia, porque Ele tomou a luta para Ele, Ele tomou nossa batalha espiritual para Ele. Amém, amados? Era isso que eu tinha para compartilhar. Vamos ler o Salmo 91 e vamos orar, que já está passando aqui o meu tempo. Amém? A palavra de Deus diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador, do veneno mortal. Ele cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a nosso respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobrir de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus, amados. Vamos orar então? Conselho, né? Conselho para esta palavra. Então, as guerras espirituais, nós precisamos, durante as nossas batalhas, manter a calma. Porque Deus diz: não tenham medo, porque pode bater o medo, pode bater a ansiedade, pode bater a angústia, mas nós temos que focar na batalha espiritual e executar da maneira como Deus pediu, e Ele dará a vitória a nós, amém? Então, vitória a Deus dará a nós, ao povo de Deus, amém? Vamos orar. Amado Deus, poderoso Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra poderosa, eficaz, que não volta vazia, que ela venha nos edificar e nos lembrar, Pai, que nós temos um Deus que é poderoso e que ninguém pode se opor a Ti, que o Senhor é Deus que governa céus e terra, governa todos os reinos e que não há nenhum outro Deus mais santo e poderoso do que o Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma a luta, a batalha, a guerra dos Teus filhos e filhas e nos dá, Pai, a resposta, a direção, a estratégia, nos ajuda a lutar, nos ajuda a nos posicionar dentro desta guerra, permanecermos firmes para que nós vejamos a derrota dos nossos inimigos, Pai. Eu não sei o que tem ameaçado, o que tem afrontado o casamento, a vida espiritual, a vida ministerial, mas esta guerra, esta luta em que o inimigo está se opondo, ele já é derrotado, Pai. Que o Senhor venha armar armadilhas, emboscadas, quebrar os laços, embaraço, destruir toda a palavra lançada contra a vida dos teus filhos, destruir obras do mal, obras de inveja, em o nome de Jesus. Todo levante das trevas, todo levante do inimigo hoje, neste dia, venha cair por terra, que o Senhor venha dar a vitória ao teu povo, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus Cristo, que eles possam ouvir a tua voz, Senhor. A tua voz dando direção, dando estratégia, dando a saída, Pai. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Em o nome de Jesus, vem guardando, livrando, vem sendo o nosso escudo, nos cercando por trás, pela frente, pelo lado e nos protegendo, Pai, de todo mal, em o nome de Jesus. Eu abençoo cada vida que está aqui orando conosco, que eles possam ser libertos, curados, restaurados, que tudo que é negativo, mal, maligno, saia agora da vida deles, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, seja limpo, seja curado, restaurado, lavado pelo sangue do Cordeiro, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém e amém. Amém, amados? Amém. Então, né, não esquece, né? A porta continua sendo estreita, Jesus Cristo continua sendo o nosso alvo. Então, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Então, fica na paz do Senhor Jesus e nós voltamos amanhã.